Salve agraristas que nos acompanham, mais um episódio do projeto Direito Agrário Levado a Sério, aquele projeto que você sabe, projeto mantido pelos portais agrolei.com e direitoagrario.com, sempre com o apoio da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. Prosseguindo, dando seguimento ao assunto que nós conversamos no último episódio, hoje nós vamos falar sobre a função ambiental da atividade agrária. E para esse assunto, importantíssimo dentro do caminho que nós vemos estudando nos outros episódios, nós estamos hoje com o professor Albenir Cherubini e o professor Maurício Fernandes. Ambos coordenam o projeto portal direitoagrario.com e o portal direitoambiental.com. Então eu já passo de imediato a palavra para o professor Albenir, que está lá em Porto Alegre. Professor, com você. Olá pessoal, tudo bom? Hoje é um assunto que eu gosto bastante, que é a questão da interação entre a proteção do meio ambiente e a atividade agrária. Fazendo uma conexão com os episódios anteriores, nós estudamos a questão dos ciclos do agrarismo, nós estudamos a questão da atividade agrária, que é uma atividade econômica que tem um grande vínculo com o meio ambiente, e no último episódio nós tratamos da questão do dever de produção enquanto algo decorrente, um dever decorrente da própria função social da propriedade rural, certo? Hoje nós vamos tratar justamente do eixo da proteção do meio ambiente pela função social da propriedade. Só que nós vamos ir um pouco mais além. A legislação, em que pese ela fale da temática a partir do dispositivo constitucional e legislativo da função ambiental da propriedade e da posse rural, posse agrária, nós vamos além, nós vamos tratar justamente da função ambiental da atividade, pois o mais correto hoje seria nós falarmos da função que compete a toda a atividade agrária, certo? E isso faz um vínculo direto com os dispositivos constantes lá no artigo 186, inciso 2º da Constituição Federal, bem como o artigo 225 da Constituição e a própria dispositivo do artigo 170 da Constituição, quando trata da ordem econômica, lembrando que a atividade agrária é uma atividade econômica por excelência. Aqui um quadro que nós já tínhamos visto no episódio anterior, que lembra que o imóvel agrário ele tem essa destinação para o fim econômico da atividade agrária, logo ele não pode ser confundido com unidade de conservação, ele não é um local destinado a um fim ecológico, em que pese ele tenha. Tecnicamente, e aí a gente vê no próximo slide, que é justamente uma diferença entre a ideia de função ecológica, que é aquela que está prevista lá no artigo 225 da Constituição Federal, que trata da disposição do direito ambiental, que ela refere a todo o ordenamento jurídico, todas as atividades elas vão ter, em maior ou menor grau, esse dever de proteção do meio ambiente. Só que daí a gente lembra que na parte da atividade agrária existe disposições constitucionais e legais específicas, e no âmbito constitucional, menção lá o artigo 5º, quando diz que a função, a propriedade ela cumpre uma função social, e lá no artigo 70, referindo que as atividades econômicas têm uma necessidade, um dever de proteção do meio ambiente, e o artigo 186, sim, então, algo específico às propriedades dos imóveis agrários e, por consequência, isso acaba trazendo justamente essa ideia de meio ambiente agrário que acaba abrangendo a atividade agrária como um todo. Na sequência, eu gostaria de mencionar que a parte da proteção do meio ambiente não é nenhuma novidade para o direito agrário. Muito pelo contrário, a efetivação da ideia da atividade agrária, ela precede, inclusive, a própria origem do direito ambiental, que surgiu lá na década de 1970, através da Conferência de Estocolmo, em 1972,
e, posteriormente, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que o professor Maurício Fernandes vai falar na sequência. Mas vejam só, o Estatuto da Terra, que é originalmente de 1964, já traz lá que um dos eixos da função cumprimento da função ambiental da propriedade está lá assegurar a conservação dos recursos naturais. Posteriormente, essa previsão ela alça-se ao nível constitucional. Daí, por gentileza, Torma, o próximo slide aí, onde ela passa com alguma mudança para a esfera constitucional, prevendo lá no artigo 186, quando diz o seguinte: cumpre-se o eixo esse ambiental com a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Aqui tem um ponto que interessa muito para fins doutrinários, inclusive para interpretativos, que a gente tem aqui a previsão do microbem ambiental, quando fala dos recursos naturais. O que seriam esses recursos naturais? A água, a terra, certo? A vegetação. E também tu tem que também ter uma preservação do meio ambiente. Quando fala nesse meio ambiente, a gente está falando do macro bem ambiental, que é aquela porção do meio ambiente que é comum a todos, a coletividade, e caracteriza o chamado direito difuso. Isso nós vamos deixar materiais ao final aí disponíveis para quem quiser aprofundar a leitura acerca desse tema. É muito importante dizer que dentro dessa concepção houve um rompimento justamente com a previsão anterior, que antes da origem do direito agrário, enquanto ciência, ramo autônomo da ciência jurídica, porque as relações agrárias, como nós falamos em determinado momento, eles eram regulados pelo direito civil, e aquele direito civil clássico tinha um viés muito forte na chamada concepção privatista do uso da propriedade, ao qual regia-se o exercício dos direitos referentes ao uso da propriedade quase que de forma absoluta. Ou seja, antigamente, pela concepção civilista clássica, não tinham os proprietários um interesse ou um dever de cuidado com o meio ambiente. Ele poderia fazer o que bem dispusesse à sua vontade. Aqui, pelo direito agrário, não. Então, a função ambiental da propriedade, da atividade, ela trouxe uma imposição de deveres em prol do cuidado do meio ambiente no exercício da atividade agrária, no exercício do uso dessa propriedade, desse imóvel agrário para a exploração da atividade agrária. Significa dizer que restringe o direito de propriedade, deixa de usar? Não. Na verdade, tu tem justamente um condicionamento do teu uso a um uso cada vez mais sustentável. Então, a norma de direito agrário ela traz a essência justamente da ideia que hoje se popularizou da sustentabilidade. Inclusive, porque a ideia de sustentabilidade ela é mais ampla, tem também o viés econômico e social, e isso todo o germe, pela primeira vez efetivado no ordenamento jurídico brasileiro, se deu justamente pelo Estatuto da Terra. E para demonstrar como não é uma novidade, algo estranho, ou seja, que é debatida há muito mais tempo pelos agraristas, eu trago aqui exemplo de algumas publicações. Por exemplo, essa daqui é uma publicação argentina, onde tem artigos do professor Eduardo Pigretti, um grande agrarista argentino, que sempre se ocupou dessa questão do direito agrário e dos recursos naturais. Professor Darcy Valmor Zibete tem uma obra específica, sempre na vanguarda, certo? Ele que organizou, no ano de 1998, em Porto Alegre, o simpósio, o Congresso Mundial de Direito Agrário da União Mundial dos Agraristas Universitários, que trouxe o tema Direito Agrário e Desenvolvimento Sustentável. Vai ter um link justamente para fazer o download dessa obra aqui, depois para quem quiser aprofundar os estudos. E hoje, outras obras, por exemplo,
o professor Ricardo Zeledon, certo? Que traz a noção do direito AAA, que até o professor Joaquim Basso havia comentado no episódio anterior, que é agricultura, ambiente e alimentação, lembrando justamente que a qualidade da preservação do meio ambiente ela resulta também numa melhor qualidade dos produtos agrícolas, e isso vai ser objeto de um programa futuro, a gente tratar justamente as noções referentes à segurança alimentar, produção, a forma de produzir dentro de um ambiente atual de multifuncionalidade e cuidados com o meio ambiente. E obras mais recentes, eu vou fazer a propaganda do meu primeiro livro, que tratou justamente do tema da função ambiental da propriedade rural dos contratos agrários, a qual eu escrevi junto com o professor Cassiano Cerezer. E uma outra obra também de referência da nossa amiga Rafaela Parra, que tratou também do assunto da função social da propriedade rural. Mas, como eu disse, houve uma evolução através do tempo e a gente tem que lembrar também que essas disposições do direito agrário sempre conectadas, devem ser conectadas junto com o direito ambiental, lembrando que essa imposição de deveres pela função ambiental, ela também protege o que? Esse meio ambiente difuso, o macro bem ambiental, e protege também o uso do proprietário contra seus próprios abusos, no momento que diz que tu tem que cuidar justamente dos recursos naturais, ou seja, evitando a erosão do solo, tendo uso racional dos recursos naturais do meio ambiente, por exemplo, fazendo terraceamento à terra, proteção do solo, emprego das melhores técnicas utilizadas por esse uso racional da atividade, quando fazer uso de defensivos agrícolas, fazer da forma lícita, racional e responsável, porque hoje é indiscutível essa interação entre meio ambiente e exploração da atividade agrária. Nesse sentido, agora eu passo a palavra para o professor Maurício Fernandes, um grande especialista da matéria ambiental, para fazer as considerações referentes a essa relação entre o direito agrário e o direito ambiental no que diz respeito ao exercício da atividade agrária e também do uso dos imóveis agrários. Olá, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Cumprimento o Dr. Francisco Torman, Dr. Albinino Cherubini. Convido vocês a acompanhar nossas redes sociais, o direitoagrario.com, Agrolei e o direitoambiental.com, que vai estar na descrição do vídeo. O tema meio ambiente, ou direito ambiental e direito agrário, é algo que não pode andar desconectado. E eu ainda aprofundo esse tema fazendo um resgate histórico, que as principais leis de proteção ambiental, elas tiveram origem no campo. Nós podemos citar lá em 1934, quando Getúlio Vargas publicou o primeiro Código Florestal, já previu lá o que mais tarde se chamaria de APP, que hoje é um conceito absolutamente apropriado pelo direito ambiental, mas começou lá no primeiro Código Florestal de Getúlio Vargas, em 34. No segundo Código Florestal de Castelo Branco, em 65, foi mantido e ampliado esses conceitos, e aí em 65 nós temos também a recém-edição, um ano antes, do Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra, em 64, ele traz os conceitos de utilização racional. A utilização racional, se nós fôssemos falar isso em 1992, na Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, onde foi consolidado o tema desenvolvimento sustentável, lá em 64 já se falava disso, de utilização racional da terra, utilização racional do processo produtivo para preservar os recursos necessários à manutenção e continuidade dessa produção, visando o quê? Visando aquilo que a gente tem de maior valor, de maior bandeira dentro da agenda ambiental, que é o equilíbrio.
Então, a utilização racional que trazem vários conceitos e várias premissas do Estatuto da Terra de 64, inclusive, quase 20 anos depois, foi repetido na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a principal legislação ambiental brasileira, de 1981. E lá consta que é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente a utilização racional, visando a disponibilidade permanente, visando o equilíbrio ecológico. Coloca, inclusive, como competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente que é dever do CONAMA definir regras com vistas ao uso racional dos recursos ambientais. Não é proibindo o uso dos recursos racionais, é o uso racional dos recursos ambientais. E isso é um ponto importante que a gente não pode esquecer. A Política Nacional do Meio Ambiente, ainda no artigo de incentivos, que é um artigo que infelizmente é pouco aplicado, que são os incentivos a quem preserva, que hoje se fala muito em pagamento pelos serviços ambientais, mas já desde 1981 já prevê incentivos que propiciem a racionalização do uso dos recursos ambientais. Então, todo esse processo de compatibilização de desenvolvimento econômico previsto no 170 da Constituição vigente, a necessidade de unir a produção com a preservação rural no 186 da Constituição vigente, ela encontra guarida na Política Nacional do Meio Ambiente de 81, ou seja, anterior à Constituição, mas nós estamos falando aqui de premissas absolutamente compatíveis, que não podem ser antagônicas. O equilíbrio deve pautar essa relação. Então, lá quando Castelo Branco, em 64, fez o Estatuto da Terra, ou sancionou o Estatuto da Terra, em 65, o Código Florestal, que foi revogado pelo de 2012, que conversam absolutamente dentro desse espírito de uso racional, que hoje nós poderemos chamar de desenvolvimento sustentável, de preservação e manutenção de produção, é o nosso desafio da atual geração de aplicar essas normas que pensaram há 3, 4 gerações atrás, né, para fazer essa compatibilização de forma equilibrada. Muito bem, professor Maurício. O professor trouxe várias questões a respeito da legislação aplicável a esses fundamentos da função ambiental dentro da propriedade agrária, da atividade agrária, melhor dizendo. Uma questão que me surgiu aqui, quando nós falamos em exploração florestal, a legislação ela veda esse tipo de atividade, ou isto é autorizado? Como é que funciona? Muito bem, Torma. Olha só, tá? Nós às vezes escutamos, eu diria assim, quase que um mito. Não pode tocar na reserva legal, não pode fazer exploração florestal. Não é verdade, tá? O código anterior, o Código Florestal anterior já permitia, e esse código de maio de 2012 permite. Tá? O que precisa é, sim, ter plano de manejo. Então, quando o Estatuto da Terra traz lá os seus conceitos de exploração florestal racional, hoje, na legislação do Código Florestal de 2012, ele permite, inclusive, em reserva legal, que o Código 65 já permitia, né? E traz, inclusive, um capítulo específico do Plano de Manejo Florestal Sustentável para permitir e compatibilizar essa produção econômica com a preservação. Por isso que se coloca, né, um plano de manejo que se apresenta para o órgão público, detalhando através de um engenheiro florestal, detalhando como que vai ser feita essa exploração, e cabe ao órgão ambiental, sim, autorizar essa exploração. O que o Código Florestal vigente não permite é que se explore uma área de reserva legal sem esse plano de manejo. Mas sim, é perfeitamente compatível para buscar, claro, o que a gente defende muito, que é o equilíbrio. Muito bem, eu acho que a palavra que resume esse tema que nós estamos tratando aqui é justamente o equilíbrio, né? Então, acho que o professor fecha muito bem a sua fala, trazendo essa questão do equilíbrio que norteia as relações, as atividades agrárias e norteia as relações entre atividade agrária e preservação florestal. E como bem diz o professor Albenir, sempre
nós sempre devemos lembrar que o imóvel rural, o imóvel agrário, ele não é uma unidade de preservação, ele é uma unidade econômica, e com esta relação amistosa entre meio ambiente e produção, nós teremos aí cada vez mais uma atividade agrária potencializada, mais eficiente, mais produtiva, com todo o respeito que devemos ter com a proteção ambiental. Essas duas percepções, esses dois conceitos caminham sempre lado a lado. Professor Maurício, agradecemos bastante a sua participação aqui. Lhe deixo espaço para suas considerações finais, divulgar suas redes aí. Primeiro, parabenizar esse projeto. Eu acho que é um projeto que ele deva ser útil, né, para estudantes, para advogados, para professores, para pessoas que gostam do tema, porque, como diz o professor Zibete, né, precisamos estudar direito agrário. Então, estão todos de parabéns, e que possamos, com isso, trazendo o tema de hoje, que é o direito ambiental e o direito agrário, demonstrar que a gente está falando da mesma coisa, e não falando de questões antagônicas. Perfeito, então, professor Albenir, vai ter material nesse vídeo? Vai ter um material, e inclusive eu já adianto que nós vamos ter que avançar nesse tema para as novidades. O direito não é algo estático, ele tem que acompanhar as evoluções, as mudanças que acompanham a sociedade, e por isso, numa nova oportunidade, nós vamos falar dessas novidades da matéria ambiental relativo à parte agrária. Por exemplo, Acordo de Paris, a parte da Agenda 2030, e nós vamos deixar, assim, muito material referente ao tema hoje da função ambiental da propriedade rural, bem como das relações entre o meio ambiente e a exploração da atividade agrária, para que você possa aprofundar os seus estudos levando o direito agrário a sério. E eu deixo aqui o convite de que compartilhe o nosso canal nas redes sociais, divulgue para seus colegas, para os seus alunos, aos professores que nos acompanhem, divulguem esse projeto na rede, porque a nossa preocupação é essa, é ensinar o direito agrário de uma forma com base científica, com base técnica, e retirando muito dos mitos que existe aí, o desconhecimento sobre a matéria. Então fica aí o meu agradecimento. Curtam esse vídeo, acessem a página dos portais, baixem o conteúdo e estudem, produzam conhecimento e divulguem esse conhecimento, e vamos juntos construir o direito agrário, bem como construir também o direito ambiental. Um abraço a todos. Então, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Conversa super produtiva entre o professor Albenir e o professor Maurício, trazendo conceitos muito importantes aí nessa mescla entre direito agrário e direito ambiental. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. O projeto Direito Agrário Levado a Sério é um projeto que busca exatamente isso, trazer conhecimento, divulgar materiais, trazer professores especializados para conversar para vocês sobre as mais relevantes matérias e assuntos dentro do direito agrário e dentro do direito ambiental. Sigam os portais, portalagrolei.com, o direitoagrario.com, também o direitoambiental.com, que é o portal do professor Maurício, e também a UBAL, que está presente em todas as redes. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!